Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia para todos, estamos aqui no nosso cantinho, né? Cantinho, bom dia, Igor, Rô, a Amália, que nós já nos falamos, Sueli. Estamos aqui no nosso cantinho de conversarmos, de refletirmos, de analisarmos essa obra maravilhosa, esse monumento que é o Memórias de um Suicida. Então, a gente agradece aí a oportunidade, a Deus em primeiro lugar, a Jesus, a Maria de Nazaré, que com certeza está promovendo também a divulgação do conceito doutrinário, do conceito cristão, através do seu empenho no planeta Terra para acolher, por misericórdia, numa instituição tão organizada, tão amorosa que é ao Instituto Maria de Nazaré, Colônia Maria de Nazaré. E nós agradecemos também o Tavares, toda a organização dele, agradecemos o Centro Espírita Leon Denis, que está nos dando também essa oportunidade para podermos divulgar. Vamos, então, iniciarmos com a leitura do Evangelho, que eu vou pedir a Amália para fazer, por favor, a leitura do Evangelho. Como a Rosângela entrou, Amália, ela faz a prece para a gente, tá? Inicial. Tá bom. Tá bom. E a Sueli faz a final. Então, vamos lá. Capítulo 17, o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por favor. Tá bem. Muito bom dia a todos, que Deus nos abençoe, nos envolva na sua paz, no seu amor infinito. E que possamos dar início ao nosso trabalho com a leitura do Evangelho, que traz para nós hoje, do capítulo 17, Sede Perfeitos, a parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar, e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele, então, disse muitas coisas por parábolas, falando: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeavam, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade, mas, saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas, quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram.
Outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Mateus 13, 1-9. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e, na mesma hora, a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra e ela se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e ela frutifica e rende 100, 60 ou 30 por um. Mateus 13, 18-23. Então, bom dia a todos. Vamos, nesse clima do Evangelho, nessa parábola tão significativa para nós, vamos iniciando a nossa prece de início dos trabalhos, como sempre fazemos. Rogando a Ti, Mestre amado, Jesus, Senhor de nossas almas, rogando também a Senhora Maria de Nazaré, que trouxe para nós a possibilidade de conhecermos esse trabalho incrível que é realizado pelo plano espiritual. Pedimos, então, que nos inspirem, que nos auxiliem, para que nós possamos aproveitar o máximo desse estudo, que nós possamos seguir, Senhor, firmes, na certeza de que Tu caminhas conosco, Mestre, e assim termos a coragem de agirmos o máximo possível dentro daquilo que já aprendemos ser o bom para nós. Com a certeza do apoio dos amigos espirituais que nos acompanham, que nos inspiram, com a certeza da Tua presença, da presença de Maria, da presença de Deus, nosso Pai, junto ao esforço de trabalho de cada um de nós. E que Deus continue conosco e que os nossos amigos espirituais possam nos ajudar para que tenhamos, então, condições carinhosas no nosso trabalho. Graças a Deus, com muita paz e muita alegria de estarmos reunidos em Teu nome. Graças a Deus. Tá com som? Tá, sim. Ah, tá bom, tá bom. Eu mesmo. Então, vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, né? Que nós não terminamos. Eu vou pedir a Sueli para iniciar aí para a gente, Sueli, que você que está mexendo aí com esse material. Aquele texto que tira o fôlego. Tem texto que tira o fôlego. Muito bem, muito bom. Cada texto da obra, ontem nós estávamos estudando no Daniel Cristóvão o Memórias, então tem uma partezinha lá, bem lá no final, lá da história do Jerônimo, né, Sueli? Mas, nossa, um texto pequeno, foi uma parte pequena, mas se a gente não coloca atenção assim, de fazer esse estudo paulatinamente, com calma, a gente não ia perceber a grandiosidade que estava ali. Muito, muito bom ontem. E é muito bom todas as vezes que a gente vai estudar, a gente tem um desabafo para fazer, né? O que a Maria fez, esse texto tira o fôlego. É verdade. Essa é a função da doutrina espírita, né? É fazermos nós
dar esse mergulho profundo ao ponto que a gente fica, muitas das vezes, com determinados conceitos, tira o nosso fôlego. Por quê? Porque a nossa consciência está muito limitada a determinada postura de milênios de pensar dessa mesma forma. Agora a gente está... Que é a boa nova, né? É a boa nova, a notícia boa, né? Que é o Evangelho de Jesus. Dá continuidade a isso, Eli, por favor? Tá. E bom dia a todos, muito bem-vindos, os que já estão e os que virão. Nós estamos, então, no capítulo 10, que é o manicômio, e nesse momento a gente vê o benfeitor conversando com o grupo de uma maneira muito séria, porque eles estão numa nova etapa no caminho que eles estão andando, né? E conhecendo os departamentos, e esse departamento, o manicômio, requer realmente um cuidado muito grande, uma atenção a esses espíritos que, no seu exemplo da nossa vivência, da nossa situação, quantos de nós mesmo por negligência, por desatenção à própria vida, vai cometer essas sandices e lesa de maneira sobremaneira o seu próprio cérebro, de tal forma que ele, com essa lesão da sua emoção, da sua lucidez, ele vai ficar realmente de tal maneira insano que ele não tem consciência do seu ato. No caso aqui, a gente fala sobre suicidas. Então, são espécies da humanidade que a gente vê muito, né? Porque aqui se encontram esses espíritos que, pelos excessos, né, na loucura, e pelos excessos também no uso de droga-adição, né, na droga-adição, eles lesam de maneira bem séria o cérebro, a ponto deles não terem condições de seguir lucidamente um caminho. E por isso eles são retidos ali no manicômio. E aí o benfeitor vai falar da palavra que chega aos nossos corações, que a gente não tem dúvida que é a palavra de Leon Denis. No início desse texto ele fala: ó homem, criatura forjada dos austos radiosos do foco divino. Então a gente está vendo aqui que, obviamente, não temos dúvida que Leon Denis coloca o seu pensamento aqui nesse ponto, ajudando o Espírito Camilo, e ele vai falar de Deus. Se ver como espírito imortal, se vir como espírito imortal e se olhar como um homem que tem vidas sucessivas, é o ponto que o benfeitor relata aqui. Então, ele vai desenvolver nesse tema todo um caminho de Deus e de nós como espíritos imortais criados por esse Deus. E nesse ponto é que a gente está estudando essa coisa, esse ponto maravilhoso que o benfeitor vem narrando sobre a potência e a providência divina que nos auxilia sempre, nunca se afasta do objetivo, que é da sua própria obra da criação, chegarmos, então, à perfeição. Então, a atuação de Deus e dos espíritos que vêm a seu comando é importante, e a gente se emocionou realmente com essa proposta divina dentro de nós, e ali bem narrado, obviamente, que a gente fica sempre muito emocionado com essa proposta que os espíritos nos colocam sobre a divindade. Aí, não sei se você quer ler o texto novamente, ou a gente vai lá naquele... Vai no resumo. Né? Naquele resumo. Tá. Então, ele pensa ali... nós vamos pegar um pedaço do texto, que a gente já estudou na semana passada, o texto inteiro, mas aí ele coloca assim: o próprio astro-rei que te viu nascer e renascer igualmente passarão e morrerão. Adoro isso. Tu, no entanto, não passarás, resistirás à sucessão dos erros. Isso daí puro fôlego, né, Amália?
De tirar o fôlego. Né? Fabuloso. O texto lá é muito rico. E ele está trazendo esse texto, né, no questionamento da Margaridinha, né, com tanta complicação, como é que ela iria conseguir vencer aquela dificuldade toda. Né? Aí ele vem falando da imortalidade. Exatamente. Da encantador, ele diz, o próprio rei, o próprio sol, né, o rei solar, passará, porque tudo de matéria passa, né? Só a alma imortal não passa. É o que ele está mostrando. Amália, você sabe que... A grandiosidade, né, de espíritos imortais que nós ainda não sabemos sentir isso. A gente até já entende pelo raciocínio, mas a gente não sente ainda, né, essa grandeza. Esse texto todo, Deus lá do início, ele vem, o foco dele é a questão da alma imortal, né? Não eterna, porque eterna só Deus. E a reencarnação, que é a justiça clara de Deus, né? Divina. Não, porque para ser imortal tem que pensar que tem que reencarnar, né? Esse texto aqui é pequeno, mas extremamente importante. Esse aqui a gente chama palavra-chave, né? A gente tira do texto grande aqui alguns conceitos que a gente vai trabalhar. Às vezes, conversando com algumas pessoas, assim, entre papo, ou até mesmo, ou numa live, ou numa mini palestra, se você perguntar, nós já pensamos, já refletimos que, por mais bonito que seja uma estrela, e é bonita, ela morrerá e nós não? Isso. É isso aqui, né, Rosângela? É isso aí. Se a gente parar para pensar, ela vai morrer. E nós não. Então, isso eu aí... entendo, Helena. Fala. Assim, eu entendo que, como a Amália falou antes, a gente consegue racionalmente entender, mas como alma, como espírito imortal, a gente ainda não tem essa grandeza dentro de nós. A gente ainda não tem, eu acredito que é mesmo questão de evolução, né? De compreensão do universo, de tudo. Porque mesmo esse universo maravilhoso vai se modificar, porque tudo aquilo ali é condensação de fluido que vira matéria de alguma forma, né? Mas a alma não. Olha isso, gente. Como entender isso? Quer dizer, entender tudo bem, matematicamente falando, dá para entender. Mas como sentir, como... É uma grandeza que acho que a gente vai conquistar com o estudo mesmo, através dos erros, como diz ali nosso Leão Denis, só mesmo. Que, aliás, só para lembrar, eu adorava essa palavra, gente. Toda vez que eu vejo ervos, eu lembro dela falando. Legal. Coisinha, não sei o que, através dos ervos. Eu falei, nossa, mulher baixa, não sei o que. Mas ela gostava, eu me lembrei dela, foi bom. Rosângela, esse ponto a gente está demorando a avançar, Sueli, porque a gente precisa amadurecer bem essa ideia. Esse ponto é justamente o ponto onde precisa ser divulgado mais no mundo esse conceito, porque a maioria pensa o seguinte: primeiro, que somos corpos apenas. Sendo corpos apenas, qual o sentido da vida no momento que você está passando por uma derrocada material, que não é fácil, né? A gente sabe da dor que é aquela pessoa que lutou, fez aquelas conquistas materiais, de repente, por uma mudança na política do país, por um negócio que não foi lá tão bom, às vezes até por uma traição a nível econômico, você perde. Que é o caso do próprio Jerônimo, né? Por causa de questão econômica. Então, o mundo, se você não tiver muito cuidado, as pessoas falam assim, mas naquela questão, eu estava chamado sentido da dor, né? Mas tem dores que não tem como a pessoa resistir. Eu fui recomendada uma vez, a pessoa falou assim, eu vejo que vocês falam muito em defesa, fala muito de suicídio. Eu falei, não, a gente fala em defesa da vida. A gente fala em defesa da vida. Lê um livro que eu acho que vai ser muito bom. Aí eu já até comentei isso aqui. Eu peguei o livro, 600 e poucas páginas. Tá bom, vamos lá. É um livro jornalístico. Comecei, li, muito interessante o trabalho que o autor fez da questão da depressão, muita estatística, ótimo, beleza. No final, para concluir, as premissas dele estava muito legal. A conclusão foi
Tem certas dores que não dá para as pessoas resistirem mesmo. Então, a única saída é o suicídio. Caraca! Eu levei esse tempo todo, que eu não tenho aquela leitura dinâmica, eu demoro um pouco para ler, eu leio devagar, eu leio refletindo. No final, a obra era apoiando determinado tipo de suicídio, determinadas dores, sério, determinadas dores, aonde assim, é um direito, gente, pelo amor de Deus, é direito da pessoa pensar do jeito que ela quer. Mas nós aqui, a nossa defesa é uma defesa para a gente, é justamente esse texto de hoje. Independente da dor, não se pode julgar a resistência que cada um tem da dor. Mas também a gente pode, como todo mundo tem direito de falar tudo, que no mundo das ideias o debate é democrático, e nós falamos em nome da doutrina espírita, que é uma filosofia e uma ciência, é a imortalidade. Na imortalidade, a ideia da imortalidade da alma, a gente vai sempre entender, por causa da doutrina cristã, que Deus não abandona ninguém e não dá fardo pesado para ombro leve. Então, qualquer situação tem uma solução. Então, a nossa defesa é essa. Em qualquer situação tem uma solução. Então, tem essa questão tão grave, né, Helena, que eu acho, até por um filme que eu acabei de ver aí esses 2 dias, dessa história de o doente, pela dor que ele sente, que ele acha que não tem solução, ele pede a morte, né? Isso também eu acho uma situação mas muito a mesma situação. Como é o nome? Eutanásia, autodestruição. Né? Não, tem eutanásia, mas o nome que se dá agora é autodestruição, né? Então, assim, mas eles estão fazendo essa eutanásia assistida. Esse negócio aí, entendeu? Então, assim, é doloroso, né? Todo entorno da criatura, uma luta grande para mantê-la viva, né? Para ela entender que tem solução, mas a pessoa, né? Nessa justificativa, que não adianta, que eu não suporto, essa coisa que não é tão doloroso, que não tem solução, e aí busca esse caminho, né? É tão perigoso. Olha, é por isso, gente, estou falando aqui em nome da equipe, que nós estamos no esforço de nos enganjarmos na Legião de Maria. O que significa Legião de Maria? Ela promete, tem lá no Memórias, num determinado momento, que todo aquele que, de alguma forma, defender a vida em nome da imortalidade, que estará enganjado na Legião de Maria, que ela dará suporte à Legião. Legião é toda aquela equipe que Maria tem, que envolve a responsabilidade com o planeta Terra, que ela dará suporte à situação da pessoa para que, como agora nós estamos fazendo, nós estamos dedicados, aqui a nossa equipe, dedicados em defesa da vida, para mostrar nada melhor do que do que trazer elementos para que a pessoa possa refletir, elementos para que a pessoa possa pensar, obras, por isso a gente traz tantas obras, para que ela tenha material, não fique apenas com as ideias que o mundo passa, pela divulgação, pela bombardeio de ideias negativas, né, que o mundo passa. A gente também está pelo contrário, estamos fazendo um contraponto a essa ideia, que foi o que Jesus fez trazendo o Evangelho, a boa nova, que é o Evangelho. Então, toda obra espírita, seja ela básica ou complementar, tem a obrigação de divulgar o Evangelho do Cristo, as ideias do Cristo, em defesa da vida. Então, a gente vai iniciar com esse texto. Eu vou pedir aí para a Rosângela, vamos ver o que a gente tem de contextualização para a gente estar refletindo sobre esse texto aí, que é o próprio astro-rei, que te viu nascer e renascer, igualmente passarão, morrerão. Tu, no entanto, não passarás, resistirás à sucessão dos elfos. Contigo, Rosângela, o material que a gente tem. Mesmo esse trecho aí, tão pequenininho, é uma afirmativa do nosso querido Leon Denis, é óbvio que é dele, né? Uhum. Quem conhece a literatura dele sabe a forma dele, a forma confiante, segura que ele coloca os conceitos,
E isso aí é uma prova de que a vida segue, né? Você estava falando de Maria, estava falando de Jesus, eu estava do trabalho de Maria pela humanidade terrena, do filho dela, Jesus, pela humanidade terrena. É o maior exemplo de que a vida segue, né? Então, são eles dois que continuam trabalhando pela humanidade. A doutrina espírita, realmente, de uma forma lúcida, com aquela condição de nos trazer uma fé raciocinada, como nos preconiza Kardec, ela é a única que traz para a gente, pelo complemento que o próprio Jesus nos enviou através dela, dos ensinamentos do evangelho dele. Porque não há como, por exemplo, eu acho que eu sei o filme que a Amália está falando, era um rapaz novo, e assim, não tem perspectiva, porque não tem. Para a maioria, a morte realmente não é uma solução, é o fim, e aí vai se deparar com uma situação infinitamente mais difícil, com um desapontamento que é comum a todos, né? Por quê? Porque não tem morte. E isso não é dito só pela doutrina, a humanidade inteira, sempre, sempre. Se a gente for lá atrás, no começo da humanidade, toda a nossa trajetória foi entendendo que a vida continuava, cada um explicando de um jeito, né? Você está certo em falar isso, é porque a doutrina espírita ela pertence à natureza. Ela não foi criada, ela foi resgatada de todo o conceito da humanidade. Vamos ver, então, aí, Rosângela, o que Leon Denis... E é a única que vem nos ligar ao Criador. Sim. Verdadeiramente. Através de quê? Da consciência, que é aí a entrada do corpo. Aí a entrada aí de Leon Denis. Consciência, porque a gente é muito fácil dizer que tem consciência das coisas. Mas se você não sente nisso a sintonia com Deus... Não vai ter força, né, Amália? Não vai ter força, né? Que nos dá força essa compreensão da consciência. A majestade de Leon Denis ajudando a gente a entender isso. Vamos lá no texto de Leon Denis, para a gente avançar. Vai aí, Rosângela, continua você. Deus na consciência. Deus na consciência. Denis também nos convida a apreender em espírito e verdade o conceito que Deus está em nós, indo além da frieza dos conceitos, buscando o calor da vivência pessoal. Assim, ele nos convida a esse olhar interior. Isso é uma outra coisa que a doutrina espírita faz conosco, né? Muito próximo. Se a gente pensar bem, a Índia está no Memórias, eu até copiei isso. A Índia é o berço mesmo da espiritualização do planeta, né? E lá ele já tinha uma questão muito grande com essa questão da consciência, do autoconhecimento. E isso foi passando, mas a doutrina espírita resgatou isso. Deus, ele realmente não está distante, não está sentado, não está parado, ele é muito, muito... Eles desviaram muito, né? Muito, de acordo com os interesses, e aí a gente perdeu isso, e a doutrina está trazendo. Isso que depois da morte traz, né, Rosângela? Isso que resgata lá no depois da morte, é muito interessante. Muito importante essa literatura. Aliás, quem não leu ainda, nem estudou Leon Denis, vale a pena, gente. No início, pode até sentir um pouquinho de dificuldade, põe ali... Antigamente a gente falava o dicionário, né? Agora a gente fala, põe o celular perto, vai tirando dúvida das palavras que não entender para dar sentido ao texto, que também não adianta a gente lendo só para dizer que leu e tem que aprofundar, pensar. Uma coisa é o estudo que a gente recebe, outra coisa é a gente trabalhar para entender esse estudo, né? Para a gente poder ficar mais forte, entender que o Deus realmente ele é constante, está em nós, né? É isso mesmo. Mas segue aí com a leitura de Leon Denis, Rosângela. E ele ainda diz aqui, e Deus está em cada um de nós no templo vivo da consciência. E aí é aí que está o lugar sagrado, o santuário onde se esconde a centelha divina. No nosso slidezinho anterior, ele estava convidando a um mergulho na consciência, né? Homem, aprenda a descer em si mesmo. Olha o mergulho aí de novo. A pesquisar nos recantos mais íntimos do seu ser. Interroguem-se no silêncio e no refúgio, e aprenderão a conhecer e a conhecerem em vocês a potência oculta. A se conhecer e a conhecer a potência oculta.
Aqui vou dar uma paradinha. Às vezes a gente fica pensando assim, mas isso é muito difícil. Aí tenta ver aí, começa a fazer, faz uma vez, faz duas e perde o interesse porque acha que nunca vai conseguir chegar perto desse entendimento de si mesmo, de sentir as suas possibilidades, de desabrochar as potências da alma, tão bem trabalhadas também no problema do ser e do destino na parte terceira, também de Leon Denis trabalha muito bem isso. Mas esse aprendizado a descer em si mesmo, a conhecer a si mesmo e a reidentificar as potências, e potência não é sair com raios igual o Thor fazendo coisas, não. Potência é aquela força interior que vai vindo, que vai esclarecendo, que vai fortalecendo, que vai nos ajudando, mas de dentro para fora. Isso não é rápido, isso é uma conquista de exercício mesmo. Por isso ele fala, aprendam, porque isso não é uma coisa que a gente tenha aprendido, a gente só vai aprender por esforço próprio. E essa potência que eleva e faz resplandecer no fundo das nossas consciências as santas imagens do bem, da verdade e da justiça. E é honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes um culto a cada dia, que essa consciência, ainda obscura, se purifica e se esclarece. Como é que é essa questão de honrar essas imagens do bem, da verdade e da justiça? Com o tempo, com o exercício de estar fazendo essa intenção de mergulhar em si mesmo, de se avaliar, anotar até algumas coisas se precisar, algumas coisas começam a ficar mais claras, começam a ir brotando, e é isso. E aí ficou mais claro, a gente não pode ficar naquela dúvida, não, acho que eu vou por aqui. Não, sentir e trabalhar isso que está sentindo para entender qual é a melhor escolha, qual é o melhor caminho, para ir mesmo no caminho do bem, da verdade e da justiça. A gente precisa, sim, estudar, a gente precisa conhecer para fazer essa avaliação com segurança e dentro realmente da lei de Deus, né? Mas é um exercício, isso ainda não veio com a gente nessa vida. Só no futuro é que isso já vai estar conquistado, mas por hora nós estamos com as primeiras sementes, né, para esse aprofundamento interior. Para nós aqui da parte ocidental, não é uma coisa tão valorizada, digamos assim. Muita gente acha que isso é até perda de tempo. Podia estar trabalhando para outra coisa, estar aqui cuidando desse mundo interior. Esse mundo interior somos nós, né? Então, essa advertência de Leon Denis aí é linda também, maravilhosa. A gente segue aí com Kardec, lá no Seres Perfeitos do Evangelho, que para conseguir alcançar e avançar nessas ideias de imortalidade, só pela nossa própria... a gente poderia, por nós mesmos, chegar a essa conclusão, sim, porque a lei divina está na consciência. Mas existe toda uma pedagogia divina. E Jesus trouxe tudo isso com um planejamento que entra uma pedagogia e tem uma didática, que é a didática do amor. Como? Introduzindo o conhecimento de acordo com o grau evolutivo dos seres. No grau evolutivo que nós já estamos atrasados. Nós estamos atrasados, a gente já tem que correr à frente das questões, que já há mais de 2000 anos, em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que são as bem-aventuranças, que são 111 itens, e que Jesus vem dizendo qual seria o nosso comportamento para verdadeiramente a gente conseguir a felicidade. Kardec aproveita todo aquele material de Mateus e ele introduz aqui no Sede Perfeito, né? A introdução desse Sede Perfeito é de Mateus, e ele vem trazendo aí, Kardec faz, dentro de um grande pedagogo que Kardec foi, ele vem trazendo alguns itens para que a gente possa conseguir acelerar esse nosso progresso, que nós já estamos por livre-arbítrio, a gente está meio que parado aí. Aí a gente está trazendo hoje, para estar entendendo isso, aí com a gente, Sueli, o Homem de Bem aí no Sede Perfeito. A gente adora esse capítulo, né, Amália? É um capítulo... Não, a gente está sempre falando desse capítulo, mas é porque é de tirar o fôlego, alguns itens desse capítulo, mas necessário. Tu tem que trabalhar só. Eu já li o Evangelho, eu já fiz o curso. Isso é inicial, isso é pincelada. A gente tem que estar sempre voltando, revisitando e refletindo
todos esses capítulos, que é para a gente realmente introduzir. Sueli, vamos introduzir esse item 3 aí? Vamos lá. É o homem de bem. Então, nos diz assim, Kardec, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele se interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. E ele continua: tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, em sua sabedoria, sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem se lamentar. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, retribui o mal com o bem e toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele faz aqui um conjunto de propostas que Jesus vem nos trazer para que a gente, alargando a nossa consciência, como diz Leon Denis, porque Leon já colocou, então, o Deus já colocou na nossa consciência toda essa lei de justiça, de amor e de caridade, só que a gente ainda não as pratica na sua maior pureza, que está falando aqui. Ele está propondo praticar tudo isso que está na nossa consciência, a lei de justiça, de amor e de caridade, mas já está na nossa consciência, mas só que não está ainda na sua maior pureza. E esse ponto é que também culmina ali com o início na nossa proposta do Evangelho, que é que Deus tem as sementes que são jogadas. Então, como vai ser a semente que foi jogada? Foi num bom solo? Foi num solo pedregoso? Foi num solo cheio de espinhos? Depende de cada um de nós absorver o conhecimento, a lei, a verdade, e praticá-la na sua maior pureza é um processo. Como ele está caindo para você esses conhecimentos de justiça, de amor e de caridade? Já estão na nossa consciência, mas cabe a cada um de nós desenvolver. E para isso a gente precisa ter fé em Deus, a gente precisa ter fé no futuro, a gente precisa estar inspirado por esse sentimento de justiça e de amor e caridade para seguir a perfeição. Então, o objetivo nosso realmente é sermos perfeitos, mas cada um vai pegar, vai ver o solo em que está caindo essas verdades e se vai produzir bem ou vai produzir mal as verdades espirituais que cada um já tem dentro da sua consciência. Então, é muito interessante, muito sério, que a proposta é ser o homem de bem, mas a responsabilidade é nossa, obviamente que nós somos amparados o tempo todo, estimulados, intuídos, mas que a responsabilidade é nossa e que seremos perfeitos, a despeito da sua vontade, um dia seremos perfeitos. Cabe dizer que cada um, tendo essa responsabilidade, que seja mais rápido, de acordo com o seu desenvolvimento, do seu estágio evolutivo. Proposta é essa que Jesus veio aqui, junto com Maria, para então estabelecer esse reino dos céus, para estabelecer esse reino de Deus aqui na Terra. Para quê? Porque a gente já tem esse conhecimento, mas ele precisa reforçar esse caminho. É possível. Muitos espíritos já buscaram isso numa única encarnação. Mas, obviamente, porque eles tinham
uma história anterior de outras encarnações e já estavam alertados. E nós temos também muita história anterior. A gente precisa se autoalertar, olhar para dentro de si mesmo, conhecer as nossas limitações e implementar o nosso projeto de melhora, de ficarmos perfeitos o mais rápido possível. E a gente, comparando com esse grupo que está no manicômio, que são espíritos que lesaram de maneira cruel a si mesmo, o seu cérebro, com as atitudes, com a loucura, enfim, a gente percebe que esses vão levar mais tempo. Eles vão ainda ter que encarnar e reencarnar mais vezes. Então, nós agora que já temos essa lucidez mental, o chamado é mais urgente, é mais premente. É essa que é a proposta do livro Memórias do Suicida, mas é a proposta de Jesus para todos nós. Helena, não sei se você viu que tem uma pergunta ali, você viu? Tem um pouco a ver com o texto do Sol. Não tem lembrado dessa pergunta, depois a gente volta nela, porque é lá da questão lá de que nós não morreremos, né? Então, ele vem perguntando ou afirmando ao mesmo tempo que o que é os habitantes, o Sol, tal. Então, eu acho que vai tirar muita gente desse foco aqui. Depois a gente mexe com ela, tá? É bom na sexta-feira, que nós estamos estudando exatamente os diferentes mundos. É uma boa oportunidade, né? Mas a gente até dá resposta para ele em relação. A gente faz uma reflexão junto com ele, que ele mesmo já traz uma reflexão. E nessa 188 tem uma nota, pelo menos na edição CELD, da 188, tem uma nota maravilhosa que vale a pena a gente dar uma lida. Eu vou até pedir para ele ler, eu não sei se ele tem, porque não é a nota de Kardec, essa daqui, e vem explicando bem sobre isso aí. Mas, Amália, dá uma sequência aí, Amália, por favor. Então, aí... Deixa eu só ligar aqui a minha bateria. Tá legal. Já tá no esquema. Segue aí, então, Sueli, enquanto ela não vem. Já tá. Já voltou? Tá, pensei que ela fosse demorar mais. Tá. Então, aqui, Jesus afirmou, sois filho da inteligência suprema, sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celestial. E aonde nós vamos aprender o que é o homem perfeito nesse momento? O homem de bem. E o que faz o homem de bem? Como que é o primeiro artigo, né, desse item 3. Ele cumpre a lei de Deus, né, na sua verdadeira justiça. E, para isso, o que ele faz? Está aí nesse item também, esse trechinho que está no item 3 do homem de bem. Né? O que faz o homem de bem para ele poder alcançar essa perfeição que Jesus falou? Né? Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros antes de pensar em si, é buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem é humano, é bom, é benevolente para todo mundo, sem distinção de raça nem de crença, porque vê irmãos em todos os homens. Isso não é difícil da gente entender. Isso não é difícil de nós observarmos que a gente pode fazer, não é? Não, que a gente fica esperando chegar lá no patamar da perfeição. Não, para chegar lá, a gente precisa fazer isso aí. Né? Por exemplo, né, uma coisa que eu penso muito, o seu ímpeto é pensar primeiro no outro do que em si. Porque o nosso egoísmo, às vezes, na mínima coisa, eu não penso em dividir nada com ninguém. Eu não penso primeiro no outro, eu penso em mim. Não, isso é meu.
eu posso aprender a abrir mão disso em favor do outro. Então, é esse exercício. Esse trechinho aqui mostra para nós uma série de exercícios que nós precisamos fazer, porque não vamos chegar à perfeição num estalar de dedos, né? Ou só porque estamos estudando a doutrina. Por isso que lá nas 3 virtudes principais, que são irmãs, né? E que nos conduzem a essa perfeição, fé, esperança e caridade, a caridade é a mais importante. O que é a caridade? É o que o homem de bem está fazendo aqui. Verdade, é o que ele está mostrando, é a atitude, né? Encontra satisfação no benefício que distribui. Eu fico feliz quando eu faço alguma coisa para alguém, né? Fico feliz, não é se ficar feliz porque está fazendo, não. Ficar feliz porque está vendo a alegria no coração do outro, a satisfação do outro, né? A simplicidade do outro em aceitar aquilo que às vezes você está dando, assim, até com uma certa dificuldade. Tem seu mérito? Tem. Mas nesse momento é você perceber a alegria do outro, perceber o bem que você está fazendo ao outro, né? E por aí. Tudo é exercício. Não adianta que não cai do céu na nossa cabeça, né? Vamos na página 11, a gente vai voltar para um outro texto, porque a ideia a gente tem até do Leon Denis aí, eu vou ler rápido, mas a gente está lá no voltar. Deixa eu só fechar ali aquela ideia de Leon Denis um pouco. Eu leio, sem comentários, em cima. Essa de Leon Denis aí. Ele diz assim: esse ser absoluto, eterno, esse início é muito importante. Esse ser absoluto, eterno, que conhece nossas necessidades, ouve nossos apelos, nossas preces, que é sensível às nossas dores, e como o imenso foco em que todos os seres, pela comunhão do pensamento e do sentimento, vem a aurir as forças, os socorros, as inspirações necessárias para guiá-los nos caminhos dos destinos, para sustentá-los nas suas lutas, consolá-los nas suas misérias, levantá-los nas suas fraquezas e nas suas quedas. Então, Leon Denis aqui, ele traz assim um levante para que a gente entenda que esse Deus é um Deus que está ao nosso lado constantemente, por causa do fluido cósmico universal, que é o veículo do pensamento, e que é o hausto divino que envolve tudo. Esse tema é muito importante, mas nós vamos avançar. Isso está no Grande Enigma, no primeiro capítulo. Vamos avançar, voltar para o texto do Memórias, Sueli? Esse aí. Começa aí você, Sueli. Então, está lá no texto. Para a consecução de tão glorioso alvo, foi-te concedido pelo céu magnânimo o modelo ideal, um instrutor insuperável, capaz de guiar-te à culminância do destino que te é reservado. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Ama-o, segue-o, imita-o e alcançarás o reino do Pai Altíssimo. Assim fala a revelação nova que os invisíveis proclamam sobre a terra. Quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la com reverência, porfiando em aceitar os sublimes convites que o céu lhe dá, abrindo-se através dela aos homens, dirige. Então, que o céu dá e que o homem dirige. É maravilhoso o que o benfeitor está falando ali, né? Então, esse projeto do homem perfeito tem um modelo, Jesus de Nazaré. Então, ele tem um convite, ama esse Jesus, segue esse Jesus, imita o Jesus, para você alcançar esse projeto, que é o homem de bem que nós estamos estudando aqui agora. Tem um caminho, a revelação nova é o Espiritismo, vem através dos invisíveis, são esses espíritos, auxiliar aqui a Terra toda para esse projeto. Mas o exemplo está ali. Então, vamos nos dispor a ouvir essa reverência do alto, né?
e então se encaminhar nesse projeto. Isso é muito lindo, é perfeito. Segue isso ali. Aí ele fala aí vede Jesus, né? Então, como o texto do Memória está nos incitando a imitar Jesus, a falar de Jesus, a vivenciar Jesus, esse é o texto. E ali no texto, o benfeitor da colônia fala: existe uma filosofia no mundo que ele fala aqui, doutrina espírita, olha, assim fala a revelação nova que os invisíveis proclamam para a terra, sobre a terra. Quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la, quer dizer, está falando do espírita, está falando da frequência da casa espírita, está falando da leitura de obras espíritas, se dispõe a ouvi-la com reverência, porfiando em aceitar os sublimes convites que o céu, abrindo-se através dela, os homens dirigem. Quer dizer, a doutrina espírita está abrindo aí, está abrindo todas as leis que estão na nossa consciência, mas que precisa ser relembrada. Aí a gente avança isso ali, para a gente estar entendendo, né? Vamos atualizar Está falando aqui do Cristo, né? Do Cristo de Deus, Jesus, e Kardec faz essa pergunta. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí, é esse modelo e guia que a gente está propondo. Ele está propondo aqui: ama, segue, imita-o, né? Então, é a questão 625. Quem é? A resposta é curtinha. A resposta é só essa: vede Jesus. É ele. Agora tem uma nota aqui que vai desenvolver esse pensamento dos espíritos. Então, Kardec coloca assim: Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral que a humanidade pôde inspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele era animado pelo Espírito Divino e o ser mais puro de todos os que apareceram na Terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes o têm desviado através de falsos princípios, foi por se terem deixado dominar eles próprios por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com que as regem a vida do corpo. Muitos têm apresentado como leis divinas o que era apenas leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Ou seja, nessa questão toda aqui, é de Kardec essa resumindo que Jesus é a perfeição, mas que só ele, a lei original e divina, está em Jesus. Está em Jesus. Os homens muitas vezes a alteraram, mas a gente tem que ter esse cuidado aí de seguir as leis de Deus. Isso, essa aí é uma nota de Kardec. Normalmente a gente o certo é destacar. Como não está destacado aí por falha nossa, lembrando que esta nota, na questão 625, é uma nota de Kardec. Com essa lucidez toda, não poderia ser de outra forma, né, gente? Então, ainda voltando em Mateus 5, 6 e 7, ali Jesus condensou tanto que Gandhi falou: se todos os códigos de ética e moral do mundo for transviado, for menosprezado, basta ficar com o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele não é só aqueles 9, bem-aventurados, não. O Sermão do Monte são, na sequência dos capítulos 6 e 7 de Mateus, onde ele vem trazendo ali é um modelo, né? Por isso que está a questão modelos, espírito Kardec. A pergunta de Kardec é só brilhante, a verdade é essa, né? Nessa pergunta. As perguntas de Kardec são fabulosas, não são um espírito com muita hierarquia, num período da humanidade onde o iluminismo estava encrostado no planeta, graças a Deus, mas por outro lado, negava a Deus. Kardec, como grande iluminista, seguia aquelas ideias iluministas, mas ele transcendia o iluminismo porque ele conseguiu
trazer e aumentar e conservar a ideia de Deus. Na primeira pergunta e nessas questões aqui, quando ele vem trazendo mesmo. Essa nota de Kardec, gente, é para a gente estar lendo sempre. Vem mostrando, assim, definindo que esse Jesus, ele é aquele que... Por isso que ele é Cristo. Trouxe a coisa mais cristalina no planeta, que são as leis divina e natural. Sem se desviar, porque ele fala, outros enviados se misturaram com as leis que regem a matéria. E Jesus, na Sermão do Monte, eu vou convidar vocês a lerem de vez em quando, ou sempre, tomar café da manhã, de vez em quando tomar um lanche, um almoço e uma ceia do Sermão do Monte, lá do capítulo de Mateus, porque ali vai fazer uma ressonância na nossa alma, quando ele vem trazendo as condições para nós sermos perfeitos. Nada mais, nada menos do que Kardec fez nesse capítulo, o Ser de Perfeito. Vamos avançar aí, né, Sueli, com a Amália agora? Vamos ver, nesse texto ainda que tão brilhante do Memória, vamos ver o que a gente tem. A gente ainda tem... Depois você dá uma olhadinha ali no nosso chat privado, por favor, para responder isso. Tá. Deixa só a Amália responder um outro texto que a gente não pode deixar passar, gente. É uma fala de São Vicente de Paula. Tá, Amália? Responde aí para a gente, lê essa fala de São Vicente de Paula e depois a gente vai lá no chat para responder, por favor. Como ele mesmo, São Vicente de Paulo, fala, exemplo não nos falta na terra, né? Para nós compreendermos que esses ensinos dessa doutrina divina não é balela, é realidade, é o que nós precisamos. Então, lá no capítulo 13, no item 12, nós temos essa belíssima mensagem, esse chamamento tão profundo que São Vicente de Paulo faz, que é um exemplo para nós, né? que é lá do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, ele vem trazendo para nós, né? Mesma coisa lá, o que faz o homem de bem, né? Você quer ser um homem de bem, você tem esse caminho para seguir. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nessas palavras. Amai-vos uns aos outros. Nós já estamos num nível de inteligência bastante ampliado para compreender isso, né? Isso não é difícil de compreender. O Cristo não vos disse tudo que se refere às virtudes de caridade, de amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos conselhos? Então, o que nós temos que colocar na nossa consciência, que é essa consciência, que é a busca de Deus, é isso aí. Ver que são atitudes que esses homens têm, conquistaram, e que é para nós conquistarmos. Porque a gente endeusa eles, né? E acha que são só eles. Não, é para nós mesmos. Para nós. Ele fecha brilhantemente, ainda esse texto aí na frente, ainda é desse item 12, Amália. O São Vicente de Paulo fecha brilhantemente. Eu queria que se tivesse mais interesse, lá da mensagem dele, e se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm do abandono voluntário em que deixastes esse resumo das leis divinas. Lê depois essas páginas ardentes sobre o devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Então, não é uma coisa difícil de se fazer, né? É parar e refletir mesmo. Procurar, ver isso aí é para mim, eu posso fazer, o que eu já posso fazer, né? Tudo é construção, né? Nós somos inteligentes para isso, e a nossa felicidade está em utilizarmos essa ferramenta na busca da perfeição, e a busca da perfeição é a sintonia com Deus através da nossa consciência. Isso Homens mesmo. Fortes, armai-vos.
Homens fracos, fazei da vossa brandura e da vossa fé as vossas armas. Tende mais persuasão e mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Olha só, que grande é para nós essas revelações, né? Majestosa até, como o próprio Leon Denis afirma, né? É a doutrina de Deus que nós precisamos dar mais atenção, porque fala para nós, né? Isso mesmo, obrigado. Ó, como o nosso vai horário fechar tá... aqui? Não dá tempo, não. Sueli, vamos aproveitar rapidamente para voltar lá naquela questão que você falou da pergunta ou de uma colocação, para a gente não deixar em vão. Não. Então, vamos lá. Na pergunta 188 do Livro dos Espíritos, Kardec fala textualmente: o Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos. Então, houve erro, já que os sóis acabam e os espíritos superiores que lá estão também acabam. Pode explicar direito? Hugo Abreu. Hugo Abreu é sempre nosso parceiro. Rapidamente, Hugo, é isso que a gente está estudando aqui. Tudo no universo é criação divina. Então, Deus cria princípio material e princípio espiritual. O princípio material são todas as matérias que existem no universo, derivada do fluido vital, do fluido universal. O espírito, ele é a centelha divina, ele é aquele que tem início no ato da criação, mas ele nunca morre. Os sóis, a gente já sabe que os sóis, eles é matéria. Ele vai chegar um momento que ele vai morrer. Ele não vai morrer, ele vai desagregar a matéria para formar outros sóis. Agora, o espírito vai habitar outros sóis, meu amigo. O universo é rico em moradia. Então, não o universo material, todo ele vai passar por esse processo. Vai passar. Então, eu sei que você está colocando isso até para a gente refletir, não é que você... Mas é uma boa, porque muita gente tem dúvida sobre isso. O planeta Terra não vai porque é matéria, ele vai desagregar. E a humanidade? A humanidade já está indo habitar outros planetas. Caminhando. Tem muito espírito que não habita, tem muito espírito que foi do planeta Terra e habita Júpiter. Mas ainda é do sistema solar, mas muitos outros já estão em outros sistemas solares. E muitos outros ainda, essa é a caminhada, essa é a misericórdia divina. Evolução sempre. Está lá eu acho que é 1006, é um texto de Paulo de Tarso, que ele fala que o progresso é o espírito volitar para Deus. Volitar para Deus. Então, uma das respostas da 1009. Da 1009, não é 1006, não, isso mesmo, 1009. 1009, é de Paulo. É de Paulo. É gravitar. É gravitar para Deus. Gravitar para Deus. Essa imagem ela é muito forte. Os espíritos que Jesus, por exemplo, já passou pelo mesmo processo nosso. Não no nosso planeta, lógico, ele é criador do nosso planeta, co-criador. Mas ele volita para Deus. Então, é o espírito que teve no planeta Terra que mais próximo está volitando para Deus. Então, ele melhor reflete a lei divina que está na nossa consciência. Teremos que parar por aqui. Inclusive, no planeta Júpiter, os sóis do planeta Júpiter não são o nosso Sol, são outros sóis, né? Então, está lá no relato, na Revista Espírita de 1858. Né? Isso mesmo. Então, vou pedir a Sueli para fazer a nossa prece final e até quarta-feira vamos ficando com gostinho de quero mais, para na quarta-feira... Tem muita coisa aí gostosa para refletir. Até porque nós não estamos com pressa. Se vocês estiverem com pressa, pode pegar a apostila, a gente manda a apostila para vocês leiam, já li tudo. Porque, não é, Rosângela? A gente pode enviar a apostila para vocês, mas a ideia é ir trabalhando. A gente tem o Livro dos Espíritos, né? A gente tem o Evangelho. Será que a gente se deu conta dessa mensagem de São Vicente de Paulo maravilhosa, que grande parte dos nossos males é a falta
leitura das cartas evangélicas. Eu sou apaixonada por esse texto e me lembro, vou lá no Evangelho e deixa eu pegar para ver o que eu tenho para pensar hoje. Sueli, vamos à nossa prece. Então, vamos nos despedindo, lembrando que o nosso horário agora é esse, né? De 6 às 7, então a gente vai ter só 1 hora. Estejam, então, conosco, a gente teve a necessidade de alterar esse horário para não deixar esse estudo se perder. Então, continue conosco, firmes, e divulgue esse novo momento, né? Essa alteração pequena do nosso momento. Então, vamos lá. A nossa prece, graças a Deus, Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez, com o coração repleto de alegria por termos estado com esses espíritos que sempre incentivam e velam por nós. O nosso coração se enche dessa alegria, que é a alegria do plano espiritual, vibrando por nós que somos ainda espíritos em evolução e que precisamos desses espíritos para nos inspirarem a continuar nossa jornada. Que a gente seja sempre bastante estimulado, mas que possamos extrair da nossa vontade o desejo e a certeza de que seremos, sim, perfeitos e que precisamos, como sempre, os espíritos nos convidam a ter vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justos. Palavras de André Luiz. Que a gente possa, diante dessas palavras, seguir o nosso projeto e de que, com o apoio desses espíritos amigos, Maria de Nazaré, e que a gente possa retornar na próxima quarta-feira, aqui sempre juntos e unidos nesse projeto, que é projeto educativo e fraternal. Jesus nos apoie, graças a Deus. Muito obrigada. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.